A atriz Alicia Silverstone é nomeada por muitos como uma das primeiras vítimas que a internet fez lá nos anos 90. Isso porque antes mesmo da consagração das redes sociais, que a gente só veria acontecer a partir dos anos 2000, a atriz já tinha sido vítima da rejeição pela World Wide Web. E da noite pro dia, a loira foi de uma das mulheres mais desejadas por Hollywood para motivo de chacota. E eu vou te contar a problemática por trás desses dois extremos. Sobre você ser eleita a mulher mais desejável de Hollywood sendo uma adolescente, e do outro lado você ser motivo de chacota, cancelamento, piada porque você ganhou alguns quilos. Sabe toda essa toxicidade da internet, das redes sociais, com comentários machistas, ofensivos, gordofóbicos. A Alicia Silverstone já estava escrevendo um capítulo dessa história ali nos anos 90. Só pra você entender de quem a gente tá falando, a Alicia Silverstone começou no cinema só com 15 anos, quando ela participou do filme The Crush, que aqui no Brasil chegou como Paixão Sem Limite. Para participar do filme, a Alicia teve que se emancipar porque isso iria permitir que ela tivesse uma rotina de trabalho igual a dos adultos, com muitas horas de filmagem. E talvez aqui você já esteja pensando, meu Deus, como assim uma menina de 15 anos teve que se emancipar para trabalhar 15, 16 horas por dia? Isso não é normal. Bom, sinto te informar que essa é a menor problemática de toda essa história. A premissa do longa-metragem consistia em uma garota de 15 anos, interpretada pela Alicia, que também tinha 15 anos na época, que se apaixonava por um homem mais velho, que era interpretado por um homem com mais de 30 anos. E durante todo o filme fica evidente a sexualização da personagem da Alicia. Pra você ter ideia, tem até cena em que ela aparece pelada. E apesar de terem usado uma dublê de corpo, ainda era o rosto da Alicia ali. Então as pessoas que assistiam ao filme tinham a imagem da Alicia Silverstone pelada. Mas antes de eu te contar qual foi o desenrolar dessa história e como a Alicia saiu de Paixão Sem Limite pra interpretar a Cher em As Patricinhas de Beverly Hills, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefo Verso, nosso mundinho pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas de celebridades, divas pop e muito mais. Se inscreve pra apoiar o crescimento do canal, pra gente conseguir trazer mais conteúdo pra vocês. Vai me seguir nas redes sociais, eu sou Fefo Caires em todos os lugares. E agora sim, bora entrar de cabeça nessa história. Continuando de onde a gente parou, depois de fazer o filme Paixão Sem Limite, a Alicia Silverstone chamou a atenção de muita gente pela sua beleza e também pelo seu talento na atuação. A atriz foi convidada para participar de alguns videoclipes da banda Aerosmith. E aqui sim, o rosto da Alicia Silverstone foi parar em todo lugar. Nos clipes da banda, a Alicia não conseguia fugir muito daquela caixinha que colocaram ela em Paixão Sem Limite. Dela ser adolescente pegando caras mais velhos. E é muito bizarro como tudo isso aconteceu, porque Paixão Sem Limite, por exemplo, não era um filme destinado ao público jovem, não tinha como público-alvo mulheres. Era um filme de suspense voltado para um público adulto, com uma temática sensual, ainda que com uma menina de 15 anos como protagonista. Então, obviamente, a Alicia Silverstone caiu nas graças do público, mas entenda que eu estou falando público homens. Ela era o rostinho jovem, tentador, que provocava homens mais velhos, que aparecia muito sensual em clipes de rock. E a guinada inicial na carreira da Alicia foi dentro dessa temática, sendo objetificada por homens mais velhos. Inclusive, isso era uma coisa que era vista em entrevistas, em comentários que as pessoas faziam no jornal. Tudo era sobre a provocante Alicia Silverstone. How old are you? 17. 17. Cool. Man, I feel like Joey Buttafuoco all of a sudden. Mas a atriz ainda não tinha vivido o momento que ia redefinir a sua carreira nos anos 90, que foi só em 95, quando ela protagonizou o filme Clueless, ou também conhecido como As Patricinhas de Beverly Hills. Na produção, Alicia interpreta a Cher, que dispensa apresentações. A Cher se tornou um fenômeno pop nos anos 90, é referenciada até hoje como uma das melhores representações da adolescência e principalmente dessa cultura pop dos anos 90, e ela segue aquele típico estereótipo da garota popular e superficial que vai passando por algumas transformações no decorrer do filme. E lembra que no começo do vídeo eu disse que
que a Alicia foi de mulher mais desejada de Hollywood pra motivo de chacota, eu não tirei esse título de mais desejada do mundo da minha cabeça. Porque, graças às patricinhas de Beverly Hills, a Alicia Silverstone ganhou um dos prêmios mais bizarros do MTV Movie Awards, o de mulher mais desejada. Isso pra uma garota que tinha acabado de fazer 18 anos. E se a gente for ser sincero, não é de agora que ela recebia esse tipo de elogio, então... E é muito estranho ver como as coisas mudaram de lá pra cá, porque hoje, se a gente vai fazer um filme adolescente, geralmente os atores são maiores de idade, interpretando adolescentes. Isso é uma coisa muito comum. Mas lá na época, eles pegavam adolescentes pra interpretarem adolescentes. E aí a gente tinha casos como o da Alicia. Enfim, as patricinhas de Beverly Hills não só eternizou a atriz como um dos grandes ícones da cultura pop, como também foi um grande sucesso. Isso obviamente abriu os olhos da produtora Columbia Pictures, que vendo a popularidade da Alicia, quis garantir a loirinha no seu catálogo. Para isso, eles assinaram um contrato com a Alicia Silverstone de 10 milhões de dólares. E levando em conta a inflação, esse valor já deve ser quase 100 milhões de reais hoje em dia. Ou seja, imagina você ter feito poucos filmes ali no começo dos anos 90, ter se tornado um rostinho icônico para gerações mais velhas e gerações mais novas, e uma produtora chega pra você e mete 10 milhões de dólares na sua mão. A Alicia não precisava trabalhar nunca mais. Como se só isso já não fosse o suficiente, o vínculo entre a atriz e a Columbia ainda dava a ela o direito de abrir a sua própria produtora, chamada de First Kiss Productions. Gente, não tinha pra ninguém, a mulher tava um luxo, com milhões na mão, a própria produtora, ela tava vivendo o sonho de todo mundo que quer ter uma carreira em Hollywood. Até que chegou o papel de Batgirl em Batman e Robin. Antes de iniciarem as gravações da produção em março de 1996, a Alicia Silverstone fez uma aparição no Oscar para apresentar uma das categorias da noite. Isso fez parte de um movimento da academia para modernizar um pouco o Oscar. Então eles estavam chamando rostos novos de Hollywood para apresentar algumas categorias. But uma noite que tinha tudo para ser especial acabou sendo traumática. Só para começo de história, enquanto ela estava indo em direção ao palco, a Alicia já dá uma trupicada ali no vestido. Já nervosa por causa desse imprevisto, ela não conseguiu disfarçar a tensão enquanto ela lia o roteiro da sua apresentação. E apesar desses pequenos detalhes darem brecha para as críticas, apesar de a gente entender que foi um momento de nervosismo, não foi nisso que a imprensa focou. Eles preferiram atacar a aparência física da Alicia. Na noite, a Alicia estava usando um vestido branco, e em grande parte do tempo de tela que ela teve, ela estava com as mãos em cima da barriga para cobrir o seu próprio corpo. Um texto publicado pelo New York Daily News no dia seguinte ao Oscar dizia: ela claramente engordou 12 quilos. Foi uma tortura ver uma adolescente nervosa envolvida em metros de tecido que ela claramente estava usando para dissimular a sua figura ampla. A renomada revista Entertainment Weekly, que hoje a gente conhece como um pilar da comunicação cultural nos Estados Unidos, na época disse que Alicia Silverstone estava mais parecida com Baby, o porquinho, do que com uma baby. O estrago estava feito. Simples assim, depois de uma noite e depois de alguns boatos. A atriz passou a ser vítima de muitos ataques gordofóbicos cruéis, principalmente por fãs de quadrinhos que na época se referiam a ela como Fat Girl e não Batgirl. Para você ter ideia, em um desses episódios de ataque, a Alicia foi perseguida por muitos paparazzis no aeroporto que cantavam a música tema do Batman, mas substituíam Batman por Fat Girl. Ela até conta que se escondeu no banheiro e ficou chorando depois disso. E aqui os comentários sobre o peso da Alicia não viam limite. Ela não era só chamada de Fat Girl, como Baby, o porquinho, mas também como Butt Girl, tipo, a garota bundona. Por causa de alguns ângulos, por causa do vestido que ela usou no Oscar, enfim, só se falava sobre o corpo dessa menina. E a imprensa começou a levantar matérias do tipo, será que ela era tão bonita assim mesmo? Ou a gente se enganou enquanto ela era adolescente? E outros diziam, acho que ela não é mais bonita como ela era antes. Ah, então peraí, ela só era bonita quando ela era menor de idade? É isso que você tá falando? E agora que a menina fez 18 anos, a galera perdeu o interesse porque ela ganhou uns quilos? Meia-noite eu te conto o nome disso.
Enfim, a situação nos bastidores de Batman e Robin também não parecia ser das melhores. Surgiram rumores de que precisaram fazer um novo figurino para Alicia, já que ela não estava entrando no figurino original e que, além da sua participação no filme ter sido reduzida, sim, eles disseram que cortaram várias cenas da Alicia, também estavam acusando a atriz de ser o motivo pelo qual a produção teria que adiar as filmagens, já que estava todo mundo esperando ela perder alguns quilos para voltarem a filmar. Gente, é um show de horrores, né? No meio disso tudo, a atriz ainda foi vítima de assédio por parte do Jim Carrey no palco do MTV Movie Awards de 97. Enquanto o ator se aproximava para pegar um prêmio que a Alicia tinha chamado, ele se aproveita da situação e beija ela no meio do palco, na frente de todo mundo e sem o consentimento dela. Dá pra ver que a Alicia ficou mega desconfortável, ela tenta empurrar ele, e na época o Jim Carrey já tinha 35 anos e a Alicia tinha tipo 20, 21. No outro dia o Jim Carrey disse que se desculpou com ela nos bastidores depois disso, mas... como isso aconteceu? O quê? Bom, mesmo com todas as polêmicas, Batman e Robin chegou às telonas e aconteceu o que já era o esperado. O filme flopou. O longa não foi bem recebido nem pelo público e muito menos pela crítica, com muitas opiniões negativas. Tem até muita gente que diz que esse é um dos piores filmes de todos os tempos. Eu acho meio que um grande exagero. A gente tem os figurinos com o mamilo aparecendo. Se isso não é icônico, eu não sei o que é. Batman e Robin ainda renderia a Alicia Silverstone um Framboesa de Ouro, como pior atriz coadjuvante. Aqui você consegue ver a timeline de eventos. No ano, ela estava sendo eleita a mulher mais desejada de Hollywood e no outro, pior atriz coadjuvante. Depois de uma notícia ruim atrás da outra, a atriz foi se distanciando cada vez mais da sua carreira artística. E nessa virada de milênio, a frequência com que a gente via Alicia Silverstone no cinema passou a ser cada vez menor. Ela fez alguns outros projetos, poucos como protagonista, a maioria como coadjuvante ou nos bastidores como produtora. E durante esse tempo, a Alicia preferiu investir mais no teatro, que é onde ela se sentia muito mais confortável se comparado a Hollywood. Entre 2000 e 2010, o último lançamento no cinema dela foi em 2006. Depois disso, ela chegou a gravar alguns pilotos para séries, mas que nunca viram a luz do dia também. O foco da Alicia acabou mudando, e a atriz passou a buscar uma conexão com a natureza, com o ativismo, com causas em que ela realmente acreditava. Em uma entrevista recente, ela relembra esse momento da sua carreira e diz o seguinte: eu não estava feliz. Eu senti que eu precisava me afastar da carreira para me dedicar ao ativismo. Eu fui à África para ajudar os elefantes. Eu fui ao Peru para tentar ajudar a floresta tropical. A Alicia Silverstone saiu dos anos 90 completamente traumatizada por Hollywood. E ela tinha dito, na época, no auge do seu sucesso com todas as letras, a fama é uma coisa que eu não desejo a ninguém. Então dá pra ver que ela nunca teve uma relação tão boa assim com o fato dela ser famosa, com todas as pessoas comentando sobre ela. Mas ela conta que o que fez ela voltar para atuação e pegar alguns projetos ali depois dos anos 2000 foi um conselho de ouro que o seu novo agente tinha dito para ela. Ele disse: só aceita os projetos que você realmente quer fazer. Ponto. Simples, prático, eficiente. Só aceita fazer aquilo que você acredita que vai dar bom, aquilo que você acredita que é certo. E assim a Alicia conseguiu filtrar muita coisa e por isso, consequentemente, a gente teve menos projetos dela. Só que os anos 2010 chegaram e trouxeram novidades. Com o surgimento dos streamings, em específico a Netflix, que possibilitou você assistir qualquer filme em qualquer horário, os trabalhos da Alicia conquistaram uma nova audiência. E não só isso, também teve uma onda de revisitações aos clássicos dos anos 90, e um exemplo disso é o clipe de Fancy, que faz referência às patricinhas de Beverly Hills. Com tudo isso e com a nostalgia ficando cada vez mais forte, o povo passou a se questionar: por onde anda Alicia Silverstone? Cadê esse rostinho tão comentado dos anos 90 que deu uma sumida dos anos 2000 pra cá? Esse interesse fez com que ela voltasse à mídia, e ela foi até convidada para participar do Lip Sync Battle.
E, diga-se de passagem, foi bem aclamada pela sua performance de Fancy. Agora, em 2023, a Alicia também reviveu a personagem da Cher em um comercial de um serviço de compras que foi exibido durante o intervalo do Super Bowl. E olha só, ainda que Batman e Robin tenha sido uma experiência traumática, a Alicia não descarta completamente voltar a viver a Batgirl. De acordo com a atriz, se existir um interesse da DC, ela tá dentro. Atualmente, a atriz mantém um canal no YouTube e um blog que fala sobre o seu estilo de vida sustentável. Nas redes sociais, a Alicia, que é vegana há 25 anos, costuma mostrar receitas saudáveis, dar dicas de jardinagem e compartilhar sua rotina familiar. E se você gosta do trabalho dela como atriz e viu algumas dessas produções que ela fez nos últimos anos, temos boas notícias. A Alicia foi escalada para Y2K, um filme de comédia da A24 que vai ser protagonizado pela Rachel Zegler. Caso você não conheça a Rachel, eu vou te indicar o meu vídeo sobre o live action de Branca de Neve. O próximo filme vai se passar na véspera do ano novo, da virada do milênio, quando dois adolescentes invadem uma festa que está celebrando o ano novo e as coisas começam a ficar bizarras quando o relógio marca meia-noite. Até o momento a gente não tem mais informações sobre o filme além disso. Mas essa é a história sobre como Hollywood traumatizou uma jovem atriz ali nos anos 90, que estava animada para começar sua carreira, que tinha um contrato como produtora e que tinha um futuro brilhante, estratosférico, astronômico pela frente, e que Hollywood conseguiu podar isso e fazer com que alguém perdesse a vontade de trabalhar. Ainda bem que a Alicia conseguiu se encontrar com o tempo e voltar às produções e fazer os projetos que ela acredita e, enfim, voltar a servir esse rostinho pra gente. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa história. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Fefo e esse foi o Fefo Verso. Deixa o like pra apoiar o canal, se inscreve se você ainda não fez isso, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.